Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo dos conjuntos numéricos. Nas aulas anteriores a gente já estudou sobre o conjunto dos números naturais, que pode ser representado pela letra N, tá? E esse conjunto dos números naturais é uma sequência de números consecutivos iniciado no zero, tá? Então o que é o consecutivo? O consecutivo é o número que vem logo depois. Então se ela inicia no zero, eu vou ter 1, 2, 3 e assim por diante, até a gente chegar no infinito. Hoje a gente vai estudar um pouquinho um conjunto numérico novo, que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele pode ser representado pela letra Z, e essa sequência agora vai mudar um pouquinho. Além dela apresentar a sequência dos números naturais, o conjunto dos números inteiros também vai mostrar pra gente a parte negativa dos números, ou seja, os números abaixo do zero. Aonde que a gente vê números negativos aí? Em saldo de banco, eu tenho menos 50 reais na conta. Temperatura, hoje a temperatura está menos 3 graus abaixo de zero. Em relação ao nível do mar, essa cidade está a 10 metros abaixo do nível do mar, tá? Então a nossa sequência, vamos colocar o zero aqui também, como ponto de partida, mas agora eu não vou ter só números à direita do zero, igual eu tinha nos naturais. Então ela vai manter a sequência dos números naturais à direita do zero, até o infinito, mas também ela vai mostrar pra gente números antes do zero, ou seja, à esquerda do zero. Que a contagem vai ser a seguinte: menos 1, menos 2, menos 3, até o menos infinito. Então vamos observar o seguinte: se no conjunto dos números inteiros aparece para mim a sequência dos números naturais, vou fazer um esqueminha aqui para a gente não esquecer mais. Imagine-se aqui que eu tenho o conjunto dos números naturais, que ele é um pouco menor, e em sequência dele eu vou ter o conjunto dos inteiros. Ou seja, eu posso concluir o seguinte, que no conjunto dos números inteiros está contido o conjunto dos números naturais. Por que isso? Porque além do conjunto dos números naturais, agora apareceu para a gente então também a parte dos números negativos. Então o conjunto dos inteiros, ele contém o conjunto dos números naturais. Vamos falar agora um pouco sobre a reta numérica do conjunto dos números inteiros. Vejam aqui na nossa reta numérica o que aconteceu de diferente. No conjunto dos números naturais, a gente começava onde? Do zero, certo? E ia apenas para a direita do zero, somando sempre de 1 em 1. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante até o infinito. Agora na reta numérica dos conjuntos dos números inteiros, a gente também tem números à esquerda do zero, que são os números negativos. Então tomar cuidado aqui é muito importante. Veja que aqui tinha uma sequência, 1, 2, 3, 4, agora para cá eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, daí menos 4, menos 5 e até o infinito negativo, tá? Essa reta numérica vai auxiliar a gente para fazer a comparação de números inteiros agora. Que nos números naturais a gente sabia que quanto mais longe do zero nosso número estivesse, maior ele era.
Agora aqui no conjunto dos inteiros eu tenho que pensar um pouquinho diferente. Se eu pegar a parte esquerda, ó, da esquerda do zero para lá, quanto mais longe do zero meu número tiver, o meu número vai ser menor. Tá? Então agora a gente tem que ter isso na cabeça. Quanto mais longe do zero nosso número estiver para a esquerda, ele vai ser menor. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho o menos 3 e o menos 1. Então vamos fazer a comparação aqui. Menos 3 e menos 1. Toda vez que a gente fala de comparação, a gente compara como? Que um número ele é maior ou menor do que o outro. E lembrando que sempre quando eu quero maior, a parte aberta do meu símbolo fica apontada para o número maior. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, quanto mais à esquerda do zero nosso número tiver, menor ele vai ser. Então se eu tenho menos 3 e menos 1, quem está mais longe do zero? Quem está mais longe do zero no nosso caso aqui, ó, tenho 1, 2, 3 unidades. O 3 está 3 unidades à esquerda do zero. E o menos 1 está apenas uma unidade. E o 3, ó, 1, 2, 3 unidades. Ou seja, então o menos 3 está mais longe do zero. Então ele vai ser menor do que o zero. Uma outra comparação que podemos fazer. Vou pegar o próprio menos 3. Menos 3 e o 3. Então sempre que eu estou comparando um número negativo com um número positivo, logicamente o positivo sempre vai ser maior. Basta você pensar em questão de dinheiro. Se o número for negativo, quer dizer que você está devendo para alguém. E se o número for positivo, é o que você tem. Então quem é maior? Você ter R$3 ou você está devendo R$3 para alguém. Tá? Então sempre que acontecer essa dúvida, pensa em questão de dinheiro, que já vai facilitar um pouco a sua comparação. Assim como nos números naturais, nos números inteiros também temos antecessor e sucessor. Antecessor já sabemos que é o quê? É o número que vem antes. Sucessor é o número que vem depois. Então, novamente, temos que tomar cuidado na parte negativa do nosso número, certo? Para não se confundir. Pois aqui, ó, eu tinha assim, quem é o sucessor do 1? O sucessor do 1 é o 2. Agora, na parte negativa, que é os nossos números inteiros negativos, eu vou pensar o contrário. Por exemplo, aqui, ó, se eu pego o menos 1, quem vem antes do menos 1? Ó? Quem está vindo antes do menos 1 é o nosso número menos 2. Então, o antecessor do menos 1 é o menos 2. E assim também, se eu pego o número menos 2, quem vem antes do menos 2? Quem está vindo antes do menos 2 é o menos 3. Então, temos que tomar esse cuidado aí na hora de pensar na parte negativa dos nossos números. Agora vamos pegar o sucessor. Então o sucessor a gente já viu, que é o que vem depois. Então vamos pegar o menos 3. Se eu tenho o menos 3, quem vem depois do menos 3 aqui, ó? Quem está vindo depois do menos 3 é o menos 2. Assim, se eu pegar o número menos 2, quem está vindo depois dele vai ser o número menos 1. Então tome muito cuidado quando forem trabalhar com a parte negativa, ou seja, a esquerda do zero. Então vamos relembrar aqui novamente. Quanto mais à esquerda do zero nosso número tiver, menor ele vai ser. Quanto mais próximo do zero a nossa parte negativa, o número negativo estiver, maior ele vai ser em comparação a outro número. E antecessor e sucessor também retomar o cuidado aí, tá? Cuidado redobrado nessa parte. Por quê? Quem vem antes está à esquerda do número. Sucessor é quem está à direita do número. Então, nosso exemplo aqui,
Ah, eu quero o antecessor do menos 2. Então, quem está à esquerda do menos 2 é o menos 3. Ah, eu quero o sucessor do menos 2. Então, é quem está à direita do menos 2, que no caso é o menos 1. Então, continuando com o auxílio da nossa reta numérica, agora a gente vai poder conversar um pouco sobre valor absoluto ou módulo. O que quer dizer valor absoluto ou módulo? Valor absoluto quer dizer o seguinte, ele está pedindo para a gente a distância do número que eu quero até o zero. Então, a distância do número até o zero. Vou só pôr um exemplo aqui para vocês. Valor absoluto ou módulo, ele pode vir representado por essas duas barrinhas. Então, por exemplo, se eu coloco dentro das barrinhas o número menos 3. Agora eu preciso identificar o seguinte, qual é a distância, quantas unidades esse número está até ele chegar no zero. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, o valor absoluto ou módulo de menos 3 é a mesma coisa que 3. Um segundo exemplo, vamos pegar aqui. Valor absoluto ou módulo do número 4. Então, novamente, vamos fazer a contagem. Quantas unidades o 4 está até chegar ao zero? Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4 unidades. Então, toda vez que a gente vê lá a palavrinha valor absoluto ou módulo, eu preciso apenas saber qual é a distância que esse valor está até ele chegar ao zero, beleza? Uma outra coisa que podemos ainda utilizar a nossa reta numérica é para definir números oposto ou número simétrico. Todo mundo sabe que o oposto é o quê? É o contrário, é a mesma coisa que a gente, na nossa disposição lá em sala de aula, você olhar o seu colega que está à sua frente, do outro lado seu da sala de aula, ou até mesmo no espelho, tá? Quando você olha no espelho, você vê o oposto, tá? Então vamos ver o seguinte, eu, por exemplo, quero o oposto do número 2. Então, como eu falei para vocês que o oposto é a mesma coisa que o contrário, então se eu tenho aqui, ó, o 2 está a 2 unidades do zero para a direita. Então, se eu quero o oposto dele ou o simétrico dele, eu também preciso dessa mesma distância, só que no sentido oposto. Então, se eu estou a 2 distâncias para a direita, agora eu vou contar 2 distâncias do zero, 2 unidades de distância para a esquerda. Então, o oposto ou o simétrico de 2 é menos 2. E assim vale também se eu pego o número menos 2. O menos 2 até o zero, ele está em uma distância de 2 unidades. Então, o oposto dele vai ser o quê? 2 unidades para a direita do zero, pois ele está 2 unidades à esquerda do zero. Vamos fazer mais um exemplo? Pegar o menos 3. O menos 3 está 1, 2, 3 unidades à esquerda do zero. Então, se eu quero o oposto ou o simétrico dele, eu preciso de 3 unidades de medida à direita do zero. Então, 1, 2, 3. Então, o oposto do menos 3 é o 3. E por último, vamos fechar aqui, para a gente usar todos os números da nossa reta numérica, eu quero o oposto do 1. O 1 está a 1 unidade de distância à direita do zero. Então o seu oposto vai estar o quê? 1 unidade de distância à esquerda do zero. Então o oposto do 1 vai ser o nosso número menos 1. Quero agradecer, pessoal, por ter assistido esse vídeo e até a próxima.